Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos mais uma vez aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Josi Ferreira. E quem está aqui do meu lado é meu esposo Washington. E nós viemos trazer mais uma vez para vocês a palavra de Deus nessa noite, para aquecer o nosso coração, né? Porque Deus é maravilhoso, é sempre muito bom falar de Deus. Espero que vocês aí estejam bem. E desde já eu peço para você estar deixando um like aí, entendeu? Se inscrever no canal e compartilhando aí com os amigos, familiares, né? Que a nossa palavra venha alcançar centenas e centenas de pessoas aí por esse mundão afora aí. E eu peço para vocês assim me ajudar, né? Através disso aí, deixar o like, se inscrever e compartilhar. Vocês estarão ajudando o reino de Deus ser pregado aí para muita gente aí, através dessa palavra ter a libertação, a salvação, a cura, né? Porque Deus é tudo de bom nas nossas vidas. Sem Deus que nós não seríamos, né? Então temos que ter a nossa fé aí alicerçada no Senhor aí. Vivemos dias maus sobre a terra, né? Mas Deus é aquele que ainda cuida de nós ainda. Cuida de nós, cuida de qualquer um, independente da religião, da placa de igreja. Deus, ele é com todos nós. E eu vou deixar a palavra nessa noite com meu esposo Washington. Amém. Graça e paz a todos que vão acompanhar o vídeo. E que Deus venha abençoar o lar de todos. Deus venha cumprir a sua palavra na vida de cada um. Hoje nós vamos estudar uma palavra que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17. A minha esposa vai ler o texto áureo e vai começar lendo os versículos para a gente ir explicando aí, conforme o Espírito Santo vai nos ensinando. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Amém. Pode começar. O título diz: O filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim. Uma história muito bonita, né? Que aconteceu aqui na Bíblia e que não é diferente nos dias de hoje, né? Vamos lá. E aconteceu que pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Pode ler até o 13. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Isso, até o versículo 13. Muito maravilhosa essa passagem, né, irmãos? E muito interessante que nós podemos observar no versículo 11 que aonde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. O ministério do Senhor Jesus era completo. É completo. Porque Jesus ainda opera suas maravilhas através da igreja, que é o seu corpo. O ministério do Senhor Jesus não era somente o ministério da pregação da palavra, o reino de Deus. Jesus ministrava o reino de Deus e demonstrava que o reino de Deus estava presente, e a prova que o reino de Deus estava presente no meio da multidão, no meio de seus discípulos, eram os sinais e prodígios que Deus Pai operava através de seu Filho. E hoje o seu Filho, o nosso Mestre, opera os seus sinais e prodígios através da igreja, que é o seu corpo. Então no versículo 11 está escrito que uma multidão seguia Jesus. Uma grande multidão seguia Jesus. Aonde Jesus ia, aquela multidão estava juntamente com Jesus, porque presenciava não somente a pregação,
mas o poder de Deus manifesta ali presente o reino de Deus. Isso o versículo 11 nos diz. Quando Jesus está chegando na porta da cidade, que é o versículo 12 e o versículo 13, Jesus com os discípulos e uma grande multidão se encontra frente a frente, saindo da cidade. Jesus chegando na cidade e essa multidão saindo da cidade. Uma mãe viúva, já havia perdido seu marido, uma mãe chorando a morte do seu filho, que já havia passado o tempo do velório, já estavam indo sepultá-lo, e uma grande multidão junto com aquela mãe chorando a morte do seu único filho. Aquela senhora viúva, naquele momento estava sozinha, humanamente falando, sozinha, neste mundo, chorando a perda do seu filho, e ela já havia chorado a perda do seu marido. Só que, quando a multidão está saindo da cidade, Jesus entrando na cidade, vê aquela multidão, Jesus se dirige àquela viúva, aquela mãe desesperada, e fala uma palavra para aquela mãe, uma palavra de consolo, que está escrito no versículo 13, que a minha esposa vai ler novamente, o versículo 13. E vendo o Senhor, se moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Olha, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. Não chores. Mas como não chorar numa situação dessa irreversível? Já havia passado o velório. Já estava indo para sepultar aquele jovem. Sepultar aquele jovem. Duas experiências que aconteceu que demonstra dois sentimentos e duas ações que há no próprio Deus a respeito de nós. Primeiro, compaixão. Deus Pai, através do seu Filho, demonstra compaixão para com aquela senhora, viúva, chorando a morte do seu filho, desamparada. Jesus, pelo Espírito do Pai, tem compaixão daquela senhora. Compaixão. Segundo, Jesus, ao falar para aquela mulher assim, não chores, Jesus estava dizendo para aquela mulher, além de uma palavra de consolo, Jesus estava dizendo para ela o seguinte: não chores. Aqui está quem é o único que tem condições de reverter essa situação. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, que assim como aconteceu com essa senhora, uma situação irreversível, Deus estava, através desse ato, mostrando para nós o seguinte: Deus falando, eu sou maior do que a morte. Jesus estava falando para aquela senhora assim, olha, quando ele disse não chores, Jesus estava dizendo para ela, eu sou maior do que a morte. Maior do que a morte só é a vida. E ele disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maior do que a morte é só quem tem a vida para quebrar o poder da morte ali. Jesus estava dizendo para aquela mulher, não chores, porque ele sabia que ele é aquele que tem o poder da morte, a autoridade da morte. Ele tem a vida. E quando ele disse não chores,
ele não somente consolou aquela senhora a respeito do que ele é capaz de fazer, como ele executou, nós vamos ler os versículos seguintes, ele executou uma obra maravilhosa pelo poder do Pai, trazendo aquele jovem à vida e mostrando para os seus discípulos e a multidão que quem estava ali tem o poder da morte e tem o poder da vida e tem o poder para reverter qualquer situação que você achar que não tem solução. Ele remove reinos, ele remove reis, ele remove qualquer autoridade, ele move o universo para te dar uma vitória e resolver seu problema se você tiver fé no poder que ele tem. Vamos ler o versículo de número 14. E chegando-se, tocou o esquife, que é o esquife quer dizer o defunto, né? Não, o esquife na verdade, eles transportavam, né, o defunto numa espécie de rede. Tinha uma camilha, né, fala, e Jesus tocou ali naquela, na verdade Jesus tocou no defunto, só que como ele na lei de Moisés era proibido tocar em defunto, mas Jesus não estava apegado à tradição religiosa. Jesus nunca foi apegado à tradição religiosa. Os religiosos tinham que lavar a mão para comer, não toca em defunto, aquelas tradições, resenha pura. Jesus não, Jesus chegava e resolvia o problema da sociedade. Jesus chegava e resolvia o problema do aflito, do desamparado. Jesus chegou realmente, tocou naquele defunto. Pode ler. E chegando-se, tocou o esquife E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Esse é o versículo 14. Presta atenção, pessoal. Este jovem já estava morto, já havia passado o tempo do velório, estava indo a caminho do sepultamento. Jesus realizou 3 tipos de ressurreição em 3 períodos diferentes para mostrar para nós hoje que para ele não há impossível. Ele ressuscitou a filha de Jairo, que havia acabado de falecer. Jesus estava a caminho, ela havia falecido. Jesus ressuscitou ela. Ressuscitou esse jovem que já havia passado o tempo do velório, que seja aí um dia ou 2, né, ou um dia inteiro, não sei, mas já havia passado o tempo do velório, já estava levando para sepultar. E ressuscitou Lázaro 4 dias já na sepultura e já estava já com o seu corpo apodrecendo, se decompondo, para mostrar que para ele não há impossível. Pode estar só o osso dentro do túmulo, a carne toda já se decompôs. Jesus faz sair do túmulo restaurado. Essa é a nossa fé. Restaurado. Com esse jovem, o jovem já estava morto, já havia passado o velório. Jesus toca no jovem, naquele jovem, na carne, na verdade, daquele jovem, toca na carne daquele jovem e fala com aquela carne que estava morta ali. Jovem, olha só, a ti te digo, Jesus está falando com um defunto. Levanta-te. Não é isso? Isso. Levanta-te. E na mesma hora, verso 15, leia aí o verso 15. E o defunto assentou-se e começou a falar,
e entregou a sua mãe. E o defunto assentou-se e começou a falar. E a Bíblia diz: e o entregou a sua mãe. Aquela mesma mãe que estava desesperada há um minuto atrás, Jesus disse: não chores. Jesus não somente diz com palavras, mas ele executa o milagre e restitui aquele jovem à sua mãe desesperada. Restitui na hora. Não chores. Jesus disse para ela: não chores. E já tocou no menino, o defunto, e disse assim para o defunto, para o jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. Na mesma hora, verso 15, ele se assentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Está aqui, ó. Não precisa chorar mais. Está aqui. Qualquer assunto irreversível, Jesus coloca a mão e resolve o problema. Qualquer assunto. Para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Tudo é possível ao que crê. Se você crê no poder que há no nome de Jesus, creia somente. Ele faz o impossível, e até o impossível que nós achamos que é impossível, para Deus é possível. Não perca a sua fé. Tenha certeza que Deus Pai, através do Filho, executa obras extraordinárias a nosso favor. Jesus entregou o filho que estava morto há um minuto atrás, vivo, à sua mãe. Verso 16. E todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Olha, o povo ficou atemorizado, nunca viu aquilo. Quem tem poder para ressuscitar um morto? Só Deus. Na hora, o povo ficou atemorizado, glorificaram ao Pai Celestial e testemunharam de Jesus. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus, o Criador do universo, visitou o seu povo. E a fama do Senhor Jesus foi espalhada por toda a circunvizinhança. Sabe o que significa isso? O testemunho. Aquelas pessoas ali que testemunharam a ressurreição daquele menino, saiu espalhando que um profeta foi levantado na terra e Deus havia visitado o seu povo com poder sobrenatural. Ou seja, o Espírito de Deus na vida do Senhor Jesus demonstrou ali para aquela multidão que o reino de Deus estava presente. Jesus quer fazer a mesma coisa com a igreja. A igreja do Senhor Jesus é o seu corpo. Tem autoridade dele para realizar estas obras também. A igreja está perdendo a fé. A igreja está perdendo a autoridade e a comunhão com o Espírito de Deus através do nome de Jesus. E não pode acontecer isso. Você que está do outro lado e tiver qualquer problema irreversível como o desta mulher, tenha fé, entrega na mão de Deus. O Pai, o Criador dos céus e da terra, vai fazer a obra e o Senhor Jesus vai ser glorificado juntamente com o Pai, através da obra que Ele vai realizar na sua vida. Só não deixe de contar o testemunho. Nós vamos orar agora, finalizar aqui essa pregação. Eu e minha esposa, nós vamos orar. Nós vamos pedir para Deus, Pai, através do Espírito do Senhor Jesus, resolver qualquer situação que tiver na sua vida irreversível. Jesus vai te dar a vitória e depois você vai escrever nos comentários
a vitória que Jesus te deu. Ou cura, portas abertas, problemas insolúveis. Jesus vai pôr a mão e vai resolver, e você vai escrever aí contando o testemunho nos comentários. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Vamos orar? Estende as mãos, põe a mão no seu coração e eu vou estender as mãos. Nós vamos estender as mãos abençoando a sua casa. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu não conheço as pessoas que vão ver este vídeo, mas o Senhor conhece. Toca na vida dessa pessoa, Pai. Toca na família dessa pessoa, trazendo libertação, trazendo, Pai, a solução do problema insolúvel. Resolva este problema, Pai, para esta pessoa. Se é uma causa na justiça, se é um problema de saúde, portas abertas, Pai, sejam abertas em nome do Senhor Jesus. Pai, remova toda a obra do diabo na vida, na casa dessa família. Remova a inveja, perturbações, aflições, toda obra de macumbaria seja quebrada no nome do Senhor Jesus. Todo mal seja arrancado da casa dessa família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a bênção esteja neste lar, que a vitória esteja neste lar. Esta pessoa que está vendo este vídeo vai receber uma grande vitória em nome do Senhor Jesus e vai contar o testemunho aí nos comentários. Eu creio, Pai, para a glória do Teu nome, em nome do Teu Santo Filho amado, receba a Tua cura, a Tua vitória. Receba a Tua vitória em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza de uma grande vitória. Assim seja. Amém. Louvado seja Deus. Minha esposa vai finalizar o vídeo e amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Todos os dias vai ter uma mensagem nova aí para vocês receberem a instrução do Senhor. É isso aí, meus amores. Fica com Deus. Que Deus abençoe o lar de vocês, a vida de vocês. Que vocês venham ser prósperos, venham ser cheios de saúde. E que a fé venha a ser acrescentada na vida de cada um aí. Porque a palavra de Deus diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, tenha fé nele. Em nome de Jesus. É isso aí. Boa noite. Amém. Boa noite. Sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.